Família, nós estamos então na série de mensagens O Espírito Santo, e culto após culto nós temos compreendido acerca da pessoa do Espírito. Nós temos também entendido como o Espírito Santo opera em nós e através de nós. E hoje nós vamos mergulhar um pouco mais fundo, compreendendo sobre o Espírito que põe ordem no caos, amém? O Espírito que põe ordem no caos. Eu preciso trazer primeiro uma exposição de como o Senhor age, como o Espírito Santo age nessas questões, e depois nós vamos direto ao ponto, uma parte prática, e lá, nesse momento da palavra, eu vou falar, irmãos, eu vou falar, e vai ser muito bênção, amém? Abra comigo aí João, capítulo 8, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, apenas esse versículo, muito especial. Diz assim o texto: Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, esse é uma das manifestações ou dos momentos que Jesus no Evangelho de João diz: eu sou. E aqui ele está falando: eu sou a luz do mundo. Agora, isso é muito interessante, ou fica muito mais interessante quando nós entendemos o contexto. Em que momento Jesus disse isso? Em qual circunstância Jesus disse isso? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, na festa dos tabernáculos. E o que acontecia na festa dos tabernáculos? Na festa dos tabernáculos acontecia tradicionalmente uma cerimônia, que era a cerimônia do acendimento das luzes. Então no templo havia um local chamado Átrio das Mulheres, que era uma área específica onde as mulheres ficavam durante os cultos ali, e naquele lugar 4 lâmpadas grandes eram acesas, e uma exuberante apresentação ou celebração noturna acontecia, com pessoas dançando, louvando a Deus, com tochas acesas, hinos, os levitas ali adoravam. Então nesse contexto, eu quero que você tente imaginar a cena. Jesus se apresenta e ele diz: eu sou a luz do mundo. Então ele chega como no ambiente daquele e diz: ei, eu na verdade sou a luz que vocês precisam. E quando ele fala nesse contexto, tudo se torna muito mais poderoso. Lá em João 7, Jesus faz algo parecido, porque ele chega numa cerimônia, uma espécie de cerimônia das águas, e ali ele declara que ele era a fonte de água viva. E em João 8, ele fala: eu sou a luz do mundo. E isso, queridos, é maravilhoso, porque Jesus, enquanto luz do mundo, na verdade era o cumprimento de coisas do Antigo Testamento. Quando você vai lá para, por exemplo, Salmos 27, verso 1, a Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Olha lá que interessante, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O profeta Isaías, ele também havia afirmado, falado que o Messias, ele seria como luz para as nações, a fim de que a salvação alcançasse até os confins da terra. O Messias como luz para as nações. Quando você vai para Salmo 119, 105, ele diz que a lei de Deus, a palavra, é a luz que orienta os filhos de Deus pelo caminho. Então, quando Jesus chega e ele diz: eu sou a luz do mundo, na verdade ele está, de alguma forma, personificando essas palavras proféticas do Antigo Testamento. Quando você vai para João capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus diz assim, olha lá: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus é a luz do mundo. Jesus, gente, é a fonte de toda a luz espiritual, é aquele que ilumina o nosso caminho. Assim como o sol brilha para todos, o Senhor brilha para benefício de todo aquele que crê. O que eu estou tentando te dizer? Jesus é a fonte.
é a fonte de vida, é a fonte de alegria, é a fonte de paz. Jesus é aquele, meus amados irmãos, que traz luz onde há trevas. E talvez você entrou aqui hoje e olhe para a sua vida, para alguma área da sua vida, teu casamento, tua vida financeira, tua vida profissional, teu ministério, eu não sei, tuas emoções, e você diz assim: pastor, eu estou em trevas, pastor, não há paz em mim, pastor, não há mais vida, pastor, não há mais alegria, tudo está em completa desordem. Ei, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo que dissipa as trevas, Ele é aquele que traz ordem onde há desordem, e essa é a boa notícia. E é sobre isso que nós vamos falar, irmãos, porque o nosso Senhor é aquele que põe ordem no caos, ordem no caos, e é isso que a luz faz, quando nós fazemos um paralelo com as trevas, e é isso que o Espírito de Deus faz em nós, porque, escute, a própria salvação, ela representa a maior ordem na desordem. A maior ordem na desordem. Porque nós estamos sem Cristo, ou antes de Cristo, nós estávamos afastados de Deus, perdidos, fadados ao inferno, fadados a uma vida eterna longe de Deus. Mas nós fomos alcançados porque o Espírito nos convenceu do pecado. Nós cremos no Senhor, então a nossa vida foi colocada em ordem. Nós nascemos de novo, e agora nós temos um caminho para o Pai. Então escute, tudo começa com a ordem da vida espiritual, e essa é uma boa notícia, porque se Deus quer colocar a sua vida espiritual em ordem, no que diz respeito à eternidade, Ele é o Deus que te dará auxílio para colocar em ordem as mais diversas áreas da sua vida. Porque talvez você diz assim: puxa, pastor, será que realmente Deus quer trazer auxílio? No casamento, nas finanças ou em qualquer outra área? Será que Deus está tão interessado nisso? Ei, escute, a essência de Deus é trazer ordem. A luz traz ordem, ela ilumina. A salvação, ela fala de uma ordem já inicial. Deus é um Deus de ordem. Então, quando você olha para as Escrituras, você vê em alguns lugares essa dinâmica. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículos 2 e seguintes. Olha o poder do haja luz. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ou sobre a face das águas. Verso 3: então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aplicando isso, trazendo isso para uma forma prática, Deus é aquele também que nos chama à luz, é aquele que nos chama a uma vida abundante em Cristo. Cristo é a luz do mundo, Ele nos ilumina, então Ele também nos transforma em luzeiros, e nós podemos também iluminar a outros. Então escute, Deus quer trazer ordem na sua vida. Você já vê isso logo em Gênesis. Eu falei sobre salvação, Colossenses 1, 13 e 14 explica isso. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então olha que interessante, o Senhor trazendo ordem na nossa vida espiritual. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Então, queridos, como eu disse, talvez você entrou aqui e você diga assim: pastor, eu preciso que áreas da minha vida sejam impactadas por essa luz do Senhor. Eu preciso que algumas áreas da minha vida sejam iluminadas. E escute, essa noite nós vamos clamar por milagres, irmãos. Daqui a pouco nós vamos entender algumas áreas que talvez nós precisamos deixar a luz de Deus invadir, tocar, iluminar. Mas essa não é uma mensagem de desânimo, uma mensagem para te... Enfim, é uma mensagem para te trazer esperança. Porque o Espírito de Deus vem para trazer ordem. Um texto que nós temos falado aqui exaustivamente nessa série, João 16, 13. O Espírito de Deus, ele é chamado de o Espírito da verdade. É aquele que nos guia em toda a verdade. É aquele que de maneira progressiva
nos ensina, nos molda, nos transforma, nos ilumina, nos mostra aquilo que Deus tem para fazer. É só você avaliar a sua vida, você vai perceber que, à medida que você caminha com o Senhor, você é transformado de maneira progressiva. Então, quando eu entreguei a minha vida, no ano de 2003, pouco depois, na verdade eu me converti, a pastora ainda não tinha se convertido, nós não éramos cristãos, e eu em São Paulo, fui num culto, escutei a palavra, fui transformado, comecei a caminhar com o Senhor. Então o Senhor trouxe luz à área, né, da minha vida, no relacionamento. E o que a Bíblia diz? Que crente se casa com crente, julgo desigual não existe, irmãos. Vocês estão aqui ou não? Por que isso? Não tem a ver com a pessoa ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, não é isso. Quando nós falamos de fé, nós não falamos de uma simples crença religiosa, nós não falamos de religião, nós falamos de senhorio, nós falamos de altar, nós falamos de consagração, nós falamos de quem governa a nossa vida. Porque às vezes as pessoas falam assim: pastor, conheci uma irmã lá, conheci um cara, pastor, maravilhoso, só falta ele ser crente. Eu sei que fala isso porque, eu vou falar agora, hein? Agora eu vou falar. Às vezes falam isso porque tem crente que era para ter uma postura diferente e não tem. Vou falar, Osiel. Mas o que eu estou tentando dizer, nós tratamos às vezes de maneira superficial algo que na verdade é essencial. Então, eu havia me convertido, a pastora ainda não havia se convertido, eu fui pregar para ela a primeira vez, eu falei do Apocalipse, que eu tinha aprendido, que a besta ia vir, e não sei o que lá, ela olhou para mim e quase falou assim: besta é você, né? Enfim, mas deu certo, irmão, por medo ou por amor, eu não sei, ela se converteu, aleluia, né? Graças a Deus. Mas eu lembro que naquele período eu estava orando, eu falei: Senhor, o que eu faço? Porque o Senhor havia trazido luz à minha vida. E à medida que o tempo foi passando na minha caminhada, Deus foi mostrando outras coisas, assim como Ele continua mostrando coisas que eu preciso ajustar. Então o Espírito da verdade me guia a toda a verdade, a revelação de quem Cristo é, o entendimento daquilo que Deus espera de nós nesse tempo. Então constantemente o Espírito Santo está colocando ordem na nossa vida. E talvez você chegou em um determinado momento da sua história, onde parece que a desordem, ela ganhou um grande espaço, ou melhor dizendo, é como se Deus desse um zoom naquela desordem que já estava ali há muito tempo. Sabe o que isso significa? Que Deus quer trazer ordem na desordem. Essa ênfase quer dizer que Deus quer tratar isso na sua vida, e essa é a noite, amados irmãos, que Deus vai te tocar, e Deus vai te tirar desse lugar em nome de Jesus, amém ou não? Por quê, amados? Porque os planos de Deus para nós são planos de bênçãos. Escute isso. Por mais que o evangelho seja renúncia do que diz respeito às vezes à obediência e a passos que nós precisamos dar no Senhor, na verdade os planos de Deus para nós são planos maravilhosos, ainda que você esteja vivendo dias difíceis. Olha que interessante, Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. E ele diz: são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Nós lemos esse texto, e se nós não entendemos o contexto, nós perdemos a profundidade. Porque esse versículo de Jeremias é um tanto intrigante, porque faz parte, um pedaço de uma carta que o profeta enviou aos irmãos que estavam exilados na Babilônia. Eles estavam exilados na Babilônia, ou seja, eles estavam vivendo dias terríveis. Então, através de Jeremias, essa carta ela é escrita e ela comunica uma mensagem de esperança e restauração. E talvez você esteja como esse povo, cativo, preso, distante daquela que é a vontade de Deus, vivendo um casamento longe de ser o casamento que Deus tem para você, vivendo talvez uma vida financeira, querido, de uma situação terrível, talvez emocionalmente vivendo crises. E aí, escute, Deus tem planos de bênção, há uma mensagem de esperança para o seu coração. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, nós percebemos Jesus dizendo isso.
Porque em João 10:10 Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. É claro, meus amados irmãos, que prioritariamente essa vida abundante fala da vida espiritual, amém? Porque nós temos acesso às coisas espirituais, e esse é o grande privilégio do cristão. Porque enquanto aqueles que não creem em Jesus não têm acesso a essas maravilhosas experiências com Deus, nós temos, porque nós fomos alcançados, amém? Então a questão espiritual é onde o nosso vazio é preenchido. É no Senhor que nós encontramos paz, plenitude. Então a vida abundante fala prioritariamente disso, ou sobre isso. Contudo, irmãos, não fala apenas de coisas espirituais. Porque Deus, Ele se interessa em ver áreas, de maneira geral, da nossa vida sendo tocadas. Por exemplo, quando você vai para o livro de Efésios, vamos dar um exemplo, nós estamos estudando aqui na escola bíblica, e por sinal, dia 5 tem aula, quero ver vocês aqui, hein? O começo do livro de Efésios, você vê Paulo falando de coisas muito profundas espiritualmente falando, de coisas profundas. Só que, conforme a carta vai avançando, Paulo entra em assuntos corriqueiros. Ele fala, por exemplo, da maneira que o homem deve tratar a mulher, ele fala sobre o casamento. O que eu estou tentando te dizer? A mesma Bíblia que fala de experiências, de coisas profundas no quesito espiritual, ela também fala de coisas muito práticas da nossa vida. Livro de Provérbios. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vê a lei de Deus. A lei de Deus não falava apenas de assuntos de cunho de sacerdócio, ou da relação direta de Deus com o homem, mas falava de leis e de coisas que tocavam o outro. O que isso me mostra? O interesse de Deus em nos guiar como um todo. O que eu estou tentando te dizer com tudo isso? Deus está interessado em liberar a sua graça nas mais diversas áreas da sua vida. Deus não está preocupado apenas com a sua vida espiritual, com a sua vida de oração. Ele quer ver a sua família restaurada, Ele quer ver você prosperando, Ele quer ver o favor dEle nas mais diversas áreas da sua vida. Amém ou não, gente? Deus nos guia. Você vê aqui, você viu o Cris falando aqui, eu pedi uma direção de Deus. Deus, quando que eu apresento meu filho? Como que eu faço? Enfim, Deus é um Deus pessoal. Ele nos guia, Ele nos direciona. Agora, essa ordem que Deus traz no caos, vai exigir muitas vezes um milagre, porque em algumas áreas nós vamos precisar realmente do toque de Deus. Contudo, nessa ordem, existe uma parte que nos cabe. Quer ver um exemplo? Talvez você precisa de um milagre nas suas finanças para virar o jogo. Mas isso não significa que você não vai fazer nada. Você também vai ter que tomar uma postura. Você vai ter que tomar uma atitude. Você vai ver o que você pode fazer no processo e fará. Amém ou não, gente? Então o que eu estou tentando te dizer aqui? Para que Deus intervenha trazendo ordem, nós precisamos cooperar para que isso aconteça. Porque antes de Deus fazer um milagre, muitas vezes Ele vai esperar que nós coloquemos coisas em ordem. Vocês estão aqui ou não? Lucas capítulo 9, versículos 10 a 17. A primeira multiplicação de pães e peixes. Então o texto está dizendo: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: dispersa a multidão, para que indo às aldeias e aos campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para esse povo, porque ali estava cerca de 5.000 homens. Segura aí. Então qual que é o contexto? Jesus recebe aquelas pessoas, a galera foi atrás dele, ele teve compaixão, misericórdia, enfim, e ele ministra, ele então cura os enfermos, ele começa a operar debaixo do poder do Espírito.
Só que o tempo passa, gente, o culto vai, o culto está acontecendo, e a galera começa a ficar com fome. E eles estavam num lugar distante. Naquela época o iFood ainda não tinha chegado naquela região, então não tinha como pedir, não tinha como mandar um WhatsApp e falar, manda uma pizza aqui. 5.000 homens, sei lá, quantas pizzas é essa? 1.000 de calabresa, 500 de calabresa, 200 de mussarela, 200 de estrogonofe, e uma 100 de banana nevada, vai? Eita glória, né? Deixa Deus usar aí, varão. E aí, obviamente, eles percebem, peraí, nós temos 5 pães e 2 peixes, não dá para comer toda essa galera. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, eles perceberam que ou todo mundo vazava, ou um milagre acontecia, e de fato um milagre aconteceu. Como você bem sabe, Jesus, ele multiplicou os pães e peixes. E o detalhe é que Jesus, quando ele diz aos seus discípulos, deem vocês mesmos de comer a eles, Jesus estava tentando instigar os discípulos para que eles mudassem a mentalidade, para que eles dissessem, ei, eu sou o Senhor, eu sou o Deus que faz milagres, e vocês podem também fazê-los. Jesus já estava treinando aqueles homens. Só que então, Jesus diz o seguinte, antes de multiplicar os pães e peixes, ele dá uma ordem, e está aí na tela, façam com que se assentem em grupos de 50. Então eles se assentaram em grupos de 50, Jesus pega os pães e os 2 peixes, ergue os olhos para os céus, abençoa, reparte, distribui, todo mundo come de tal forma que eles se fartam, come até o bucho ficar cheio e ainda sobra 12 cestos. Então você vê Jesus fazendo um milagre. Agora, o que isso tem a ver com ordem? O que tem a ver com a palavra que nós estamos falando aqui hoje? Na verdade, é uma aplicação muito prática aqui, que é a seguinte: antes de Jesus fazer o milagre, ele ordenou que as pessoas se organizassem. Sabe o que isso me mostra? Sabe o que isso me comunica? Ordem, alinhamento, organização, ajustes. E talvez o que você precisa é ajustar coisas na sua vida. Talvez você vai ter que sair daqui hoje e sentar com seu cônjuge, um de frente para o outro, e falar, não vai ter briga? Não. Vamos conversar de maneira decente, ordeira? Sim. E colocar em ordem. Talvez você vai ter que sair daqui, parar e fazer uma análise em alguma outra área da sua vida e falar, o que eu posso fazer para que essa minha ação seja uma espécie de matéria-prima para o milagre, ou seja, a minha maneira de cooperar para que o Senhor haja. Porque muitas vezes, irmãos, antes do milagre, vem a ordem. Em qual área você precisa ajustar, trazer ajustes, colocar em ordem? Pense sobre isso. Quando nós vamos, por exemplo, lá para Lucas 18, põe para mim aí na tela, você vê o relato do jovem rico. Então Jesus, certo homem chega e pergunta a Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, aí Jesus responde, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, e ele começa a falar dos mandamentos da lei, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, começa a falar dos mandamentos. E aí o jovem rico diz, Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. E obviamente Jesus, um parênteses aqui, Jesus não estava falando aqui que a salvação era por obras, tudo bem? Me obedeça que você vai ser salvo. O que Jesus estava tentando mostrar a ele é que ele não poderia cumprir toda a lei por si, eles precisam de um Salvador. O aspecto da lei era mostrar a santidade de Deus, mostrar o que era necessário ser feito, mas ao mesmo tempo os homens olhavam e falavam, cara, era impossível eu obedecer todas as leis, eu preciso de um Salvador. Então o que o Senhor estava tentando trazer àquele homem era a consciência, ei jovem rico, tenha consciência que você precisa de mim. Mas aquele homem diz, não, eu tenho observado tudo, eu tenho obedecido tudo. Aí Jesus diz assim para ele, uma coisa então, é assim mesmo, então uma coisa ainda te falta. Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. O que Jesus estava falando para esse homem é, ei, eu quero que você me siga, mas antes de você viver um milagre, viver o sobrenatural, viver uma nova etapa, você precisa colocar a sua vida em ordem.
Ei, jovem rico, existe algo no seu coração que é o amor ao dinheiro. Existe algo no seu coração que é o amor às riquezas. E isso te impede de avançar. Isso te impede de me seguir. Faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres. O que Jesus estava dizendo é: ei homem, coloque o seu coração em ordem, para que você viva um novo tempo, para que você me siga, para que você desfrute desse relacionamento. Só que o texto diz, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo, e você conhece o texto, ele não obedeceu ao Senhor. E amados, esse texto, essa história, ela coloca diante de nós duas posturas e opções. Ou nós caminhamos em direção à ordem que o Senhor quer trazer, ou nós permanecemos em trevas. Ou nós cooperamos com Deus, dando os passos que Ele espera, ou nós continuamos no mesmo lugar. Porque antes de Deus produzir milagres, e muitas vezes nos tirar da condição que nós estamos, Ele espera uma resposta. Deus é um Deus de ordem. Você vê isso em Gênesis, como nós já falamos. Nós vemos isso, como eu já citei aqui na pregação, nas leis do Antigo Testamento, Deus trazendo orientação quanto a alimento, quanto a organização lá nas tribos. Claro, tudo tinha havia também uma figura profética por trás daquilo, mas isso mostra o caráter de Deus, que é um Deus de ordem. Quando você vai para 1 Coríntios 14, que fala do culto, e ele fala dos dons ali, Paulo falou sobre a necessidade de tudo ser feito com decência e com ordem. Ou seja, meus amados irmãos, se nós queremos viver um rompimento nas nossas vidas, se nós queremos ver Deus cumprindo tudo que Ele prometeu, nós precisamos colocar a casa em ordem. Vocês estão aqui ou não? Deixa eu te falar, escute, 2024 está acabando, e nós vamos ter que fazer uma escolha. Será que nós vamos continuar 2025 do mesmo jeito? Com áreas bagunçadas, com questões em aberto, irmãos. Vocês estão aqui ou não? Eu trouxe toda essa exposição, agora eu vou entrar na parte prática, mas para, de alguma forma, tentar te convencer e te mostrar que nós precisamos colocar a vida em ordem. Eu quero falar de algumas áreas aqui, amém ou não? Primeira área que nós precisamos permitir que a luz de Deus invada é o casamento. E eu quero te perguntar, não precisa me responder, nem responder para o seu cônjuge, responda a si mesmo, você consigo, você o Senhor. Mas como está o seu casamento? Como está a sua relação com o seu cônjuge? Quando você olha para o padrão bíblico, será que vocês têm vivido debaixo do padrão bíblico? Por exemplo, um dos padrões bíblicos é a unidade. Vocês caminham como um ou não? Porque, agora eu vou falar. Nós vemos, muitas vezes, casais que são amigos que moram juntos e não casais de fato. É como se fossem amigos que têm relação. Porque não vivem como um. Quer ver? Algo bem simples, e infelizmente é muito corriqueiro, que eu sempre falo aqui com vocês, questão do dinheiro. Um tem o seu dinheiro, outro tem o seu dinheiro. É o meu salário e o seu salário. Aí, coitado da irmã lá, está 3 anos sem cortar o cabelo. Aí você fala, é um estilo novo, umas pontas que não deu para cortar. Você tomou choque, não é? Tá difícil mesmo. Porque o cara fala, não, se eu vou te emprestar, você vai me pagar? Você dá risada, mas você não tem noção que o que chega para os pastores é duro, irmão. Então não existe meu dinheiro, seu dinheiro, é dos dois. É um. Vocês são um. Esse é o padrão bíblico. Fidelidade. Não, pastor, eu sou fiel, nunca traí a minha esposa. Mas é aquela olhadinha quando passa. Vou falar, hein, agora, eu vou beber água para falar. Está na academia, passou. Aí a mulher bate e diz, não, eu estou vendo se está livre o equipamento ali. O que você assiste no celular? A cobiça. O amor sacrificial, o respeito, uma parceria para crescimento espiritual. Aí
o que a gente vê, vou falar agora com os homens, tá, homens? A mulher quer vir para a igreja, o cara não quer. O sacerdote é você, varão, você tem que segurar a bronca. Amém ou não amém, homens? Amém? Na Vale não tem isso, aleluia, amém, eu recebo isso, em nome de Jesus. Mas vocês estão entendendo, amados? Eu estou falando sério, porque aí você para avaliar o quadro doente de um casamento, e você percebe que coisas tão básicas, elas deixam de ser cumpridas. Você não vê um altar sendo erguido na família, um altar a Deus, e é claro que a gente vai ter problema. Agora, se a situação está hoje assim, se está assim, a boa notícia é, Deus quer trazer ordem. Então vá para a palavra, leia livros que falam sobre isso, busque ajuda. O pastor Marcelo e a pastora Carol lideram o Ministério de Famílias, a igreja tem todo um apoio para te dar, além do Ministério de Homens e de Mulheres, tem o Ministério de Famílias com cursos para casais, criação de filhos, cursos para homens, para mulheres e N coisas para te ajudar. Padrão bíblico. Posso falar outra coisa de padrão bíblico para casamento? Sim ou não? Estar amasiado não é casamento. Morar junto não é estar casado. Perante a Bíblia, não. União estável não é casamento. Não é casamento. Porque, escute, um casamento, ele precisa obedecer duas coisas. Precisa obedecer, ou melhor, precisa obedecer o padrão bíblico. Falamos sobre isso, amém? E o padrão bíblico para casamento envolve não apenas a bênção, vamos dizer assim, o aspecto religioso, envolve também a obediência às leis da sociedade ou do país que você está. E por mais que culturalmente estar morando junto é casado, às vezes você vai conversar com alguém, meu marido, e por mais que você tenha uma dinâmica familiar, às vezes vocês se dão super bem, têm filhos, tem uma longa história, vivem como uma família de fato, à luz da palavra não é casamento, ou não está casado, e isso precisa ser ajustado. Por quê? Porque a Bíblia nos ordena seguir a lei dos homens. E se você, inclusive, tem você está regularizada a tua situação em união estável, teu estado civil é solteiro. Então, estar casado não significa morar junto. Estar casado é estar casado. Você tem que casar no papel, irmão. Imagina, eu chego lá e falo assim, esse carro é meu. Só que não está no meu nome, está no nome do Osiel. Aí o Osiel chega lá, pega o carro e leva embora. Eu vou lá brigar, o carro está no nome dele, irmão. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós, como cristãos, nós temos que caminhar pela palavra. Nós não caminhamos pela cultura. Ah, pastor, mas precisa. Eu vou te devolver a pergunta. Por que não? Você não ama ela? Por que não? Você não ama ele? Vocês não têm uma aliança? Ou você está com medo de firmar uma aliança de verdade? Gente, eu estou sendo um pouco firme, mas é em amor. É porque nós precisamos esclarecer essas questões. Amém ou não, gente? Então nós precisamos entender, nós somos cristãos e nós caminhamos debaixo da palavra. Nós nos submetemos debaixo da lei dos homens. E se a lei dos homens diz isso, nós vamos seguir. Ah, pastor, mas na Bíblia não fala que tem que casar no cartório. Tinha cartório na época, irmão? A Bíblia é livro de princípio. Tudo bem? Da mesma forma que os dízimos, as primícias, como nós vemos aqui no momento da oferta, eles eram uma sociedade agrícola, eles davam daquilo que eles colhiam. Teu dízimo hoje, você dá em espécie. Por quê? Porque é dessa forma que você recebe, que é a sua provisão. A Bíblia é um livro de princípios. Olha o que Jesus disse à mulher samaritana, João 4, 16 a 18. Vai, chame seu marido e volte aqui. A mulher então responde, eu não tenho marido.
Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. Então escute, se nós queremos caminhar debaixo da bênção de Deus, você tem que regularizar a tua vida, irmão. Amém ou não? Escute, se você tiver dúvida, você pode procurar o pessoal da equipe aqui do Ministério de Famílias, dá para posicionar a galera aqui depois, ajudar, orientar, que esse é um assunto vasto, tem muita coisa para falar nesse assunto. Mas vamos seguir. Amém, gente? Amém ou não? Se nós queremos um milagre, pastor, eu preciso de um milagre no meu casamento, irmão, você tem que se ajustar. E aí você vai ver o favor de Deus agindo também na sua vida. Amém? Segundo ponto aqui que a gente vai mexer. Finanças, irmãos, finanças. Deus, Ele espera que nós coloquemos em ordem a nossa vida financeira. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente prospere, irmão. Escute o que eu estou te falando. Escute o que eu estou te falando. É por meio de recursos que o mundo gira. Ou você veio aqui na igreja e abasteceu o teu carro com água. Podia ser, né? Tinha um cara que fez uma vez um esquema muito doido lá. Pastor, vinha a pé. O tênis que você está usando, você pagou. O ônibus que você veio, o Uber que você pegou, a moto que você comprou, tudo exige dinheiro. E quando nós vamos, escute o que eu estou te falando, quando nós vamos para o ministério de Jesus, só para você entender que a Bíblia fala sobre essas coisas. A Bíblia diz que Judas cuidava dos recursos, da bolsa do dinheiro. Ele era o tesoureiro, vamos dizer assim. Isso mostra o quê? Que haviam recursos sendo geridos para o ministério. A Bíblia fala sobre mulheres que eram cooperadoras financeiramente do ministério de Jesus. Isso está lá em Lucas 8. Então o ministério de Jesus funcionava por causa de recursos. O que eu estou tentando te dizer? Deus quer colocar recursos em suas mãos, para que todos os sonhos e projetos dele se cumpram, na sua vida e através da sua vida. Escute o que eu estou dizendo, porque, amados irmãos, uma coisa podemos enfrentar dias difíceis na nossa vida, sim ou não? É só bênção com Jesus? Ou você passa por estreito? Você pode passar por dias difíceis, sim ou não? Pode, só que tem crente que parece que a vida dele é o estreito. Ele acha que Deus, enquanto Pai, é um Deus que só vai te dar migalha. Escute o que eu estou dizendo, eu não estou falando, irmãos, de evangelho de prosperidade, não estou falando disso. Eu estou falando de nós entendermos o que a palavra de Deus diz de maneira sadia. Por exemplo, 2 Coríntios 9, 8 a 11, a Bíblia diz assim, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Olha o que o Senhor está dizendo, Deus pode trazer a nós ampla suficiência, para que nós sejamos abundantes em toda boa obra. Talvez, irmãos, escute, Deus colocou no seu coração, às vezes, enfim, uma inclinação de você ajudar alguém. Às vezes você tem um primo, tem um sobrinho, tem alguém que você gostaria, cara, eu queria pagar a faculdade para essa pessoa, talvez ela nunca teve oportunidade na vida, eu queria ajudar esse irmão, eu queria ajudar aquela obra social, eu queria fazer alguma coisa. Nós precisamos de recursos. E para isso o povo de Deus precisa entender que a relação com o dinheiro que nós temos, não é enquanto fim, é enquanto meio. O dinheiro não é o fim, o amor ao dinheiro é o problema. Agora o dinheiro enquanto meio é bênção. Talvez Deus colocou um sonho no seu coração, de você empreender. Ali você vai levar a cultura do reino, você vai poder abençoar famílias. E te falta às vezes o quê? Verbo, irmão. Olha o que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, 12. O Senhor lhes abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo, e abençoar o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ei, povo meu, vocês que dependem da chuva para poder regar a terra e colher, eu sou o agente de bênção na sua vida. Eu sou o provedor. Eu quero que vocês colham. Então essa é a ideia de Deus para nós, irmãos.
Então nós precisamos sonhar. Talvez você entrou aqui e você tinha sonhos para a sua carreira, sonhos para alguma coisa, sonhos de Deus. E isso se perdeu. Escute, Deus vai trazer ordem na sua vida. Amém ou não, gente? Agora, qual é a nossa postura? Ou quais devem ser as nossas ações de maneira prática para que essa ordem de Deus, essa revolução do Senhor alcance essa área da nossa vida? Primeira delas, nós precisamos, irmãos, se livrar das dívidas. Hoje eu estou sendo bem diferente aqui no púlpito e bem prático para trazer instrução para você. Escute o que eu estou te dizendo. Eu vou liberar a palavra aqui sobre a sua vida. Deus vai abrir as portas para que você se livre desse mal. Vocês estão me ouvindo ou não? Deus vai abrir as portas, nós escutaremos testemunhos, porque escute, o que é uma dívida, irmão? Dívida é uma prisão. Dívida é algo que te prende, te trava. A Bíblia fala sobre isso. Onde, pastor? Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Deus quer que você tenha liberdade financeira. Deus quer que você prospere. Para quê? Para que você possa ver tudo se cumprindo na sua vida, através da sua vida. Deus quer ver isso na sua vida, irmão. Escute. Agora nós precisamos lidar com isso. Então deixa eu te dar uma sugestão. Coloca isso em oração para você resolver isso. Procura os seus credores. Busque a Deus. Fale com Deus. Senhor, me livra disso. Senhor, eu quero que a minha vida esteja em ordem. Eu quero te exaltar nessa área da minha vida. Eu quero estar pronto para receber as suas bênçãos, para ser um agente de milagres. Ei, Deus, traz ordem nessa área. E lida com isso, irmão. Deixa a luz de Deus invadir as trevas dessa área. Vocês estão aqui ou não? Escute, nós vamos orar aqui para que Deus faça isso na sua vida, em nome de Jesus. Vocês estão aqui ou não? Eu estou tentando te mostrar, irmãos, que a vida com Deus fala dessas coisas, ou a Bíblia fala dessas coisas. Agora, para tuas finanças serem colocadas em ordem, você precisa buscar se livrar disso. Agora, qual que é o segundo princípio aqui, nesse ponto? Administrar bem o seu dinheiro. Entenda, você não honra a Deus apenas quando você semeia. Você honra a Deus quando você é um bom mordomo. Vamos imaginar, você chega e fala assim, pastor, empresta o teu tablet para eu pregar, vou pregar em tal lugar e tal, sei lá, emprestei para você, por exemplo. Você vai chegar lá, vai largar de qualquer jeito, joga no carro. Não, você vai cuidar. Por quê? Porque não é seu. Você precisa me devolver, sim ou não? Eu estou emprestando, você precisa ser um bom mordomo daquilo que não é seu, um bom administrador. A Bíblia fala da boa mordomia, e a boa mordomia toca essa área. Por quê? Porque na verdade é Deus que nos abençoa. O livro de Deuteronômio deixa claro. É Deus que te dá sabedoria para produzir riqueza. É Deus que cuida de você. Ele é o teu pastor, Ele que provê. Ele é o Senhor da sua vida. Então, faça bom uso. Como? Leia livros, aprenda sobre isso. Cresça nessas questões. O que você pode fazer para lidar com as dívidas? O que você tem que cortar? O que você tem que fazer? Ajuste. Terceira dica prática sobre isso. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas, irmãos. Porque as janelas do céu se abrirá. Os dízimos são do Senhor. Levítico 27:30 diz. Jesus em Mateus 23:23 reforça a prática do dízimo. Porque quando nós plantamos, nós colhemos. Então escute, irmãos. Eu estou trazendo essa base para quê? Só para que você entenda que Deus quer fazer milagres e colocar em ordem. Eu estou vindo aqui, por mais que a palavra seja muito prática, eu quero vir aqui como um profeta de Deus na sua vida em nome de Jesus. Deus vai trazer ordem nas nossas vidas. Deus vai trazer ordem na sua vida. Eu só estou te dando dicas aqui, à luz da palavra, para que você corresponda com isso e faça a sua parte nessa ordem que o Senhor trará. Amém ou não, gente? Terceira coisa, são 5. Terceiro assunto, casamento já falamos, finanças. Terceiro assunto aqui, perdão e restauração de relacionamentos. Escute. Escute o que eu estou dizendo. Talvez você olhe para a sua família e diga assim, pastor, não sobra ninguém, é todo mundo tretado, brigado. Primo que não fala com o primo, com o tio,
com o pai, com o irmão, aquela bagaceira, irmão. Aquela coisa que você fala, parece cena de filme. Talvez mágoa, rancor com algum familiar, rancor com pai, com mãe, com filho. Ei, escute, Deus quer trazer ordem na sua vida, Ele quer que você perdoe e seja perdoado. Escute o que eu estou dizendo, irmãos. Isso aqui parece algo tão simples, porque talvez você diga assim, pastor, mas eu fui injustiçado, tudo bem, mas nós também fomos injustos com Deus quando pecamos. Vocês estão aqui ou não? Não, mas eu. Ei, será que você nunca errou com alguém? Ei, será que nós não erramos com o Senhor? E o Senhor estendeu a sua mão para que mediante o arrependimento nós fôssemos perdoados. O que eu estou falando é muito sério, porque às vezes você está destruído emocionalmente, você está destruído espiritualmente, nada avança na sua vida, por quê? Porque você não libera perdão. As coisas não vão romper enquanto você não lidar com isso. Por quê, pastor? Porque se eu não perdoo, eu peco. E se eu peco, eu me afasto de Deus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Te provo. Mateus 6, 14 e 15. Olha lá. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Não precisa de revelação, não precisa de exegese do texto, é só você ler. Então olha o que a Bíblia está dizendo. E tem um monte de gente, amados, de verdade, destruídas interiormente, porque guardam mágoa, rancor, ódio e tantas outras coisas. Escute, até quando você vai carregar esse fardo que é pesado demais? Mas eu fui injustiçado, entregue ao justo juiz, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Senhor, eu perdoo, Senhor, eu decido perdoar, eu entrego em suas mãos. E por que isso, gente? Por que isso? Porque nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus caminham debaixo da lei do amor. Talvez a resposta que você espera da pessoa que te feriu, se você der a ela essa resposta, ela vai retribuir. Você já parou para pensar que talvez a sua ação de ir até e conversar pode trazer a restauração de algo quebrado? Olha o que Paulo disse, Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Paulo diz aos Romanos 12:18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Vocês estão aqui, gente? Por favor, se atente a isso. Quarto assunto aqui, estamos acabando, quarto assunto, santidade, irmãos, santidade. Você conhece alguém que vive espiritualmente parece que fica num ciclo, fica dando voltas e nunca sai do lugar? Você conhece alguém assim? Nada rompe, a vida não muda, o casamento não muda, as finanças não mudam, nada acontece. E quando você para analisar, conversar e avaliar e tentar ajudar essa pessoa, você vai ver que provavelmente ela não se posicionou em Deus. Há algo que Deus espera que ela faça e ela ainda não fez. Não há uma resposta, não há uma ação. Porque escute, gente, o relacionamento com Deus, e nós somos salvos pela graça mediante a fé. Tudo começa com a fé, mas nós somos chamados a responder a Deus, a andar com Deus em santidade. Porque a santidade nos habilita para o relacionamento com o Senhor. É o que está escrito lá em Hebreus 12:14. Olha lá, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Pastor, eu clamo a Deus, nada acontece, eu busco a Deus. Ei, faça uma análise, como está a tua vida? Pastor, eu venho no culto, nada acontece. O que você está acessando no celular, irmão? O que está se passando diante dos seus olhos? O que você faz quando você está sozinho? O
que você fez no verão passado? Mais antigo. Sem santidade não dá, gente. Nós não teremos uma vida íntima com Deus. Escute, a santidade não diz respeito àquilo que nós temos que fazer como regra. Na verdade, a santidade é a resposta que nós damos diante de um Deus que é santo. Eu vi a santidade de Deus, eu sei que Deus é santo, então, Senhor, eu quero te honrar, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Então você se posiciona, porque você contemplou o Senhor. E a partir disso, você caminha em direção a uma vida íntima com o Senhor. Mas escute, faça uma análise sincera da sua vida, irmão, por favor. Porque senão você não vai sair do lugar. Aí você está 10 anos na igreja, 10 anos caminhando com Jesus, nada muda. Por quê? Porque você não se posiciona. Em aconselhamento eu já lidei com pessoas que você para conversar. Pastor, mas eu venho na igreja há muitos anos. Mas irmão, por que a tua vida não está diferente? Ah, pastor, você sabe como é o mundo. Irmãos, eu vou responder né, também. Então, você sabe como é Jesus? Ele vai preencher você? Ele vai preencher os vazios da sua alma? É muito melhor Jesus do que qualquer outra coisa que lá fora você tenha. Deus é suficiente, a presença dele é maravilhosa, então pula para o lado de cá. Vocês estão aqui ou não? Deus quer trazer ordem nessa vida. Escute, irmãos, eu sinto no meu espírito, Deus está ajustando as coisas, porque Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Me escute. Por mais que isso aqui seja, parece que a gente está sentado numa mesa, batendo um papo de coisas aleatórias, mas são coisas que Deus está falando ao coração da igreja, e nós precisamos nos posicionar. Deus quer trazer ordem nisso. E a última coisa que Deus quer trazer ordem é em nossos pensamentos e emoções. Escute. Escute o que eu vou dizer com muita atenção. Para que nós possamos viver o impossível, nós precisamos de algo composto por 2 letras, que é chamado, você vai falar fé, tá bom? Que é chamado? Fé. Fé envolve você crer em algo que não está diante dos seus olhos, crer em algo que é impossível, além das suas forças, além da sua capacidade. Eu creio que Deus vai fazer isso, eu creio que Deus vai fazer aquilo, eu creio que a palavra de Deus nessa área na minha vida vai se cumprir, eu creio nas escrituras. Eu ainda não vejo, isso parece um pouco distante, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer. Isso é necessário para que nós possamos chegar lá, amém, igreja? Agora, qual é o problema? A nossa cacholinha aqui, ó, a tua cabeça, a tua mente, ela é o lugar onde rola a treta. Onde rola a treta. Bill Johnson, ele diz que a mente, e ele não está falando de poder da mente, está falando de mentalidade, forma de pensar. A nossa mentalidade, ela opera como uma espécie de porta por onde o sobrenatural passa. O que eu estou tentando te dizer? Paulo disse, renove o seu entendimento para que você prove da boa e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu preciso crer no que a Bíblia diz, eu preciso acreditar e incutir na minha mente essas verdades para que eu possa receber. Se eu não enxergar as coisas conforme a Bíblia diz, se eu não deixar a minha mente ser transformada, eu não vou viver. O problema, gente, é que nós ficamos ruminando e pensando sempre de forma negativa, sempre nos problemas. Ah, não vai dar, ah, não vai acontecer. Não, Deus falou isso, mas aquilo. Deus falou para tomar a terra, mas tem gigante. Ah, eu quero ver as bênçãos ali que o rei disse para ter, mas tem o Golias. Então as pessoas sempre têm a tendência de enxergar o que é negativo, pessoas se tornam negativistas, incrédulas, só que o Senhor está dizendo, coloque em ordem os seus pensamentos. E eu quero te dar uma espécie de aspas, fórmula, ou te dar algo muito prático que a Bíblia diz, para que você coloque em ordem os seus pensamentos, porque escute, se nós não trouxermos ordem nisso, nós vamos ficar caminhando, nós vamos caminhar, e nós nunca veremos o romper de Deus, porque nós não cremos. Filipenses 4, 6-8 diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma,
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então ele está dizendo assim: ei, está lutando aí com os teus pensamentos, a tua mente está como um campo de batalha, o diabo está tentando soprar aí nos seus ouvidos e trazendo esse tipo de pensamento que não vai dar, que o que Deus prometeu não vai acontecer, que você não pode, que não vai dar certo, que a palavra de Deus não vai se cumprir. O Senhor está dizendo: ore, leve isso ao altar, coloque diante do Senhor, entregue a Deus, fale com Deus. Senhor, eu entrego em tuas mãos essa situação, eu estou ansioso, eu estou preocupado, Deus, eu acho que não vai dar certo, mas com ações de graças eu entro em sua presença e eu digo: eu creio, Jesus, eu creio, eu entrego em tuas mãos a minha família, eu entrego em tuas mãos essa causa, eu entrego em tuas mãos essa situação. E a Bíblia diz, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Então é isso que o Senhor está nos dizendo. E como segue o texto, versículo 8. Finalmente, irmãos, olha lá o que nós temos que trazer à mente. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe, ganhe espaço, permaneça no pensamento de vocês. Tem algo te roubando? Pense. Tabelinha lá, tabelinha. Isso é justo? Não. Puro? Não. De boa fama? Não. Verdadeiro? Não. Amável? Não. Então, não vou pensar nisso, está fora. Isso não faz parte daquilo que Deus tem para mim. Escute, eu não estou falando de pensamento positivo, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou falando de crer naquilo que o Senhor está falando, porque Ele quer colocar em ordem as suas emoções, o seu coração, os seus pensamentos, para que você tenha fé, para que Ele te leve ao lugar que Ele tem. Então escute, talvez você entrou aqui, você entrou com quadro de depressão, com crise de ansiedade, você tem vivido grandes batalhas em suas emoções. Nós vamos orar aqui hoje, Deus vai tocar a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar para que Deus te cure, para que Deus te sare, para que o poder de Deus te alcance e você comece a fazer isso que o verso 8 de Filipenses 4 diz. O poder de Deus vai te envolver e você começará a crer. Vocês estão aqui, gente? Amém ou não? E eu termino com os dois textos que eu li no início. Tudo isso é necessário porque Jeremias 29:11, a ideia de Deus para nós é: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. João 10, versículo 10. Jesus falando: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Escute, Deus está trazendo ordem ao caos. Deus é um Deus de maravilhas e Ele está nos chamando para viver algo incrível nessa próxima estação. Escute, eu falo isso debaixo do Espírito. Escute, irmãos, escute. Deus fará grandes coisas se você crer. Escute o que eu estou dizendo. Deus fará grandes coisas na sua vida se você crer. Agora é tempo de nós, com sinceridade, permitirmos que a luz do Senhor invada lugares em trevas, para que nós possamos nos posicionar e colocar tudo em ordem com a graça de Deus, para que nós possamos ir além. Último texto agora, prometo, Salmo 77:14. A boa notícia é trazida aqui. Asaf, ao escrever esse salmo, ele diz: tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Nós vamos orar e nós vamos crer que o Senhor fará grandes milagres em nossas vidas. Você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos adorar.